Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque. Eu tô aqui com o meu cafezinho para fazer um vídeo de book haul. Eu quero mostrar todos os livros que chegaram na minha estante nos meses de janeiro e fevereiro. Foram presentes, livros recebidos das minhas parcerias desse ano e alguns livros comprados, alguns sonhos realizados, tem de tudo um pouco. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa um hype se for possível, curte esse vídeo e no final comenta se você gostou, se você ficou interessado por alguma dessas leituras, se gostaria de ver alguma dessas leituras resenhadas aqui no canal. Fica bem à vontade, vamos conversando nos comentários. Pois bem, quero começar esse vídeo falando de Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst. Esse livro, ele foi um presente que eu ganhei da minha irmã, Angélica. Muito obrigada, Angie, pelo carinho. Eu ganhei esse livro de Natal, ele acabou não aparecendo no meu último vídeo de livros novos aqui. E esse livro é um livro que eu queria muito ler, primeiro porque esse título, né, é maravilhoso, Hilda acertando demais. E ele traz três histórias, três narrativas que estão aqui reunidas então. Uma que se chama Tadeu, ou da Razão, o Matamoros, ou da Fantasia, e o Axelrod, da Proporção. E eu sei que a Hilda aqui vai falar sobre os temas envolvendo envelhecimento, sexualidade, vínculos afetivos, moralidade, tudo de uma forma muito poética e filosófica, como ela normalmente escreve. A minha experiência com Hilda é lendo A Obscena Senhora D, e também os poemas de Júbilo e Memória e Noviciado da Paixão, que eu gostei muito de ter lido, e então eu quero continuar lendo as obras da Hilda e fiquei mega feliz com esse presente que a minha irmã me deu. Eu também ganhei dos meus amigos Cristiano e Karine alguns livros, presentes de aniversário, que me alegraram muito. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Mansfield Park, da Jane Austen, nessa edição da Penguin Companhia, com tradução de Hildegard Feist. E esse livro, ele é considerado o romance, ou o primeiro romance que a Jane Austen escreveu e publicou já na sua maturidade. Então é um livro considerado mais complexo, mais profundo. E o que tem escrito aqui na contracapa? Frágil, insegura e vulnerável, a pequena Fanny deixa a casa dos pais pobres para morar com os tios mais afortunados em Mansfield Park. Lá vive uma vida tranquila até a chegada de elegantes intrusos, os irmãos Henry e Mary Crawford. Curiosa para ler Mansfield Park, da Jane. Também ganhei de Cristiano o Hamnet, da Maggie O'Farrell, que é um livro que está muito em voga agora por causa da adaptação que está indicada e concorrendo ao Oscar, né? E Hamnet é uma história que romanceia, digamos, a vida de William Shakespeare, e eu acho que tem uma relação também com a sua peça Hamlet, porque justamente vai falar sobre o seu filho. E eu sei que é um livro que vai trazer o tema do luto, das doenças, porque o filho do Shakespeare então teria morrido de peste bubônica. Eu ainda não sei se vou assistir ao filme primeiro ou ler o livro primeiro. Eu espero conseguir ler esse livro primeiro agora que eu tenho. Esse livro saiu pela editora Intrínseca, então com tradução da Regina Lira. Eu sei que esse livro saiu primeiro pelo Clube da Intrínsecos, na época que o clube existia, e agora temos essa edição também, né, que foi a edição que ficou na editora. E eu imagino que seja um livro que esteja despertando muita curiosidade nas pessoas, justamente por causa do filme. Não é um livro tão curto, tem 300 e poucas páginas. Me contem aqui como que foi a leitura de Hamnet para vocês, se foi uma leitura assim arrebatadora, ou se foi uma leitura que exigiu mais calma e tempo, para eu saber se eu vou ler antes ou assistir o filme primeiro. Também ganhei do meu querido Cris o livro branco da Han Kang, e assim, quem assistiu meus últimos vídeos aí de melhores leituras de 2025 sabe que Atos Humanos foi uma das melhores leituras do meu ano. Eu gosto muito da Han Kang, esse ano eu lerei Os 100 Despedidas dela e espero ler também agora o livro branco, já que eu ganhei de presente. Eu sei que nesse livro ela vai contar sobre a perda de uma irmã.
ou sobre é um livro que conversa com a existência de uma irmã, então, que talvez tenha nascido antes dela e da qual ela pouco ouvia falar por intermédio dos pais. Enfim, é uma impressão que eu tenho. Eu sei que esse livro talvez se conecte um pouco com o livro da Annie Ernaux, que também fala sobre uma irmã que ela teve antes do nascimento dela e que acabou falecendo, inclusive, antes do nascimento da Annie Ernaux. Eu acho que a Han Kang é algo semelhante. Quem já leu me conta aqui. Eu tô bem curiosa para ler esse texto, acho que eu vou gostar muito. É um texto bastante curto, mais ou menos assim, capítulos curtinhos em cada página. Eu não tenho muita ideia de como especificamente a Han Kang organizou esse livro. Tô bem curiosa, inclusive, eu sei que é um livro bastante pessoal dela, segundo inclusive o bilhete que o Cris me mandou. A tradução ficou por conta da Natália Okabayashi. E a Han Kang é essa autora sul-coreana, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, e eu sou apaixonada pelas obras dela. Espero que sejam experiências bem legais que eu terei esse ano com os seus livros. Ganhei do Cris também um livro que eu queria muito, 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 que é A Prosa Completa, da Alejandra Pizarnik. Esse livro foi traduzido pela Nina Risse e pela Paloma Vidal, com organização e prólogo de Ana Bessil. Eu não sei se vocês gostam de Pizarnik, se já tiveram a oportunidade de ler os poemas dela, mas ela é uma poeta argentina do século XX. Eu gostei muito do livro dela, O Trabalho e as Noites, que foi o meu primeiro livro de poemas da autora. Depois eu li Árvore de Diana, que eu fiquei apaixonada. Depois li O Inferno Musical e A Extração da Pedra da Loucura, todos eles publicados pela editora Relicário. E agora temos esse com a prosa completa da Alejandra Pizarnik. Então é uma alegria para uma fã de Pizarnik. Inclusive, eu falei pouco dela aqui no canal até hoje, pelo tanto que eu gosto da Alejandra. Eu acho que é uma das poetas assim mais proeminentes da nossa literatura latino-americana do século XX. Vale muito a pena conhecê-la. Eu me interesso bastante pela biografia dela também. E aqui temos a prosa completa da autora, que eu finalmente lerei. A edição da Relicário, sempre muito caprichada, é um livro mais gordinho também, justamente por causa dessa, que é a prosa completa dela. A Alejandra Pizarnik, ela nasceu em 1936, na região metropolitana de Buenos Aires. Ela tinha uma descendência de judeus russos que chegaram na Argentina um pouco antes do nascimento dela. Ela morreu em 1972, quando ela tinha 36 anos. Então, eu acho que vou ler esse ano ainda esse livro, porque Pizarnik realmente assim é uma das minhas autoras preferidas, uma das minhas poetas preferidas, e agora tenho a prosa em mãos. Obrigada, Cris. E também ganhei do Cris esse quadrinho da Liv Stromquist. Aí eu não sei a pronúncia porque ela é nórdica, é difícil, né, pronunciar, depois eu pesquiso a pronúncia. E esse quadrinho se chama Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. Essa autora, essa quadrinista, ela é uma grande ensaísta. Eu li o livro dela, o quadrinho dela, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que fala sobre o amor nos tempos de capitalismo tardio. E esse aqui fala sobre beleza, autoimagem em tempos de redes, de performance. Acredito eu que vai conversar muito com alguns temas que têm me preocupado, que têm me interessado. E esse livro saiu pela Quadrinhos na CIA, com tradução da Christine Lee Garrubo. Estou muito curiosa para ler mais um quadrinho da Liv. Eu ainda não li um dela que é bem famoso, que é A Origem do Mundo. Não sei se vocês já leram, me contem aqui se já leram algo da autora. O que eu acho interessante é como ela maneja as ideias e organiza, né, em quadrinhos um texto ensaístico e que reúne muitas referências. E em torno do argumento dela, então, ela vai se utilizando de imagens e de outros autores, sabe? Maravilhoso. Obrigada, Cris. Amei muito os presentes. Eu também ganhei da minha querida Tami o talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith.
Eu gosto muito, muito, muito da adaptação que tem na Netflix do talentoso Ripley, que se chama Ripley. Eu já assisti 2 vezes e sempre tenho vontade de reassistir. E agora lerei o livro que saiu pela Intrínseca, nessa edição tão lindinha, com tradução de José Francisco Botelho. E fiquei mega feliz que a minha amiga leu e gosta muito da Patricia Highsmith, então a gente vai poder conversar sobre essa autora. E, enfim, depois que eu ler, com certeza eu vou reassistir a série na Netflix. Assistam, é maravilhoso. Me contem aqui se vocês já leram Patricia Highsmith ou que outros livros leram. Eu sei que esse é, tipo, o primeiro volume, acho que tem outros livros, né, falando sobre o Ripley, da Patricia Highsmith. Me ajudem aqui, me contem. Mas o que fala aqui na contracapa? Após anos vivendo de pequenos golpes, Tom Ripley recebe uma missão simples: convencer o herdeiro de uma grande fortuna a voltar da Itália para os Estados Unidos e assumir os negócios da família. Mas ao conhecer Dick Greenleaf, a indomável obsessão de Tom por dinheiro, poder e adrenalina falará mais alto, dando início à trajetória do sociopata mais clássico da literatura. E assim, a série da Netflix é tão incrível, ela é gravada boa parte dela na Itália, então na Costa Amalfitana e em Veneza. Eu fiquei encantada, eu sou encantada por aquelas paisagens e também pela influência, digamos, do chiaroscuro de Caravaggio na construção da história. E agora eu tô ansiosa para ler esse livro. Eu sei que é um thriller, é um gênero que eu não leio muito e que talvez eu precise ler mais, né? Obrigada, Tami, eu amei muito o presente. Ganhei da minha querida Jenny Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano. Finalmente lerei Silvana Tavano. Fazia um tempo que eu queria ler esse livro e tava sempre ouvindo falar tão bem do Ressuscitar Mamutes. Eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar foi a Bruna, do Literatura. E ela elogiou muito esse livro. Depois vi outras resenhas positivas desse livro, que venceu o prêmio Oceanos em 2025 e foi semifinalista do Jabuti. Esse livro também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Ou seja, né, se depender dessas indicações e das premiações, né, mas eu também sei que os leitores gostaram muito, de um modo geral, do Ressuscitar Mamutes. Não faço ideia do que esperar desse livro, que saiu pela Autêntica Contemporânea. Não é um livro tão grande, ó. E agora eu tenho em mãos. Obrigada, Jenny. Tô bem ansiosa para conhecer um pouco mais dessa história. O que temos aqui na contracapa? Que o resultado, então, desse livro é um romance que, ao explorar o que faz nascerem e se fortalecerem os laços familiares, reúne com inventividade a teia de sentimentos intraduzíveis que se atrelam ao que fica de uma vida que se esvaiu. Meu Deus, curiosa. Eu também ganhei da minha querida Esmeralda 2 livros de aniversário. Esse aqui, Gilmore Girls, Tal Mãe, Tal Filha, que pelo que eu entendi, conta e traz alguns trechos, né, alguns episódios da série Gilmore Girls. A Amy Sherman Palladino é a criadora dessa série, que eu sou apaixonada, a Esmeralda também. Inclusive, vocês viram que o meu cafezinho está numa caneca do Lux. E Gilmore Girls, então, se tornou a minha série favorita. Eu acho que é uma das com certeza a série que eu mais assisti na minha vida. Foram muitas vezes assistindo em looping. Eu sempre estava assistindo Gilmore Girls. Agora, nesses últimos 2 anos, eu acho, eu dei uma parada. Mas é uma série que me traz muito conforto. Então, eu li a primeira página aqui do livro, que se chama O Beijo, que talvez vocês lembrem, envolve uma caixa de amido de milho, talvez vocês lembrem. E já fiquei emocionada. Eu acho que vou amar essa leitura. No final dessa edição, que saiu aqui no Brasil pela editora Camelot, é uma adaptação, então, de Catherine Clark, da série de TV criada pela Amy Sherman Palladino. Então, é feita a partir dos roteiros dos episódios, se adaptou para fazer esse livro, que foi publicado aqui no Brasil com tradução. Eu não encontrei o nome do tradutor aqui no livro. Depois, se encontrar, eu coloco nos créditos do vídeo, mas não tem aqui no lugar que costuma ter da ficha catalográfica. Tem várias fotos dos personagens, aqui a Suki, a Rory e a Lorelai.
O Jim, primeiro namorado de Rory, aqui Lorelai e Rory. Várias fotos, então, enfeitando Rory, Lane, a Rory depois de atropelar o cervo, naquele fatídico episódio. Muitas imagens coloridas e bonitas. Eu acho que são mais... É uma adaptação mais da primeira temporada, o baile da Rory. Então, obrigada, Esmeralda, eu amei muito. E como se não bastasse, Esmeralda também me mandou gente ultraprocessada, porque comemos coisas que não são comida e porque não conseguimos parar de comê-las, do Chris Van Tulecken, que saiu pela editora Elefante. Esse livro entrou na minha lista depois que eu vi um professor indicando. A tradução ficou por conta da Érica Nogueira Vieira. Eu sei que é um assunto que me interessa muito, esse tema dos ultraprocessados, esse tema da nossa mudança, né, desse deslocamento alimentar que temos vivido para comer coisas que não são comida. E tô curiosa para fazer essa leitura. Eu acho que é um livro que vai conversar muito com os meus interesses também atuais. E ele saiu pela editora Elefante, com o Joio e o Trigo, a ACT Promoção da Saúde, enfim. Daí o que diz aqui na contracapa? Chris Van Tulecken não quer que você deixe de comer porcaritos crocantes, nem de beber refrigerantes cheios de açúcar. Pelo contrário, enquanto lê este livro, o autor pede que você baixe a guarda, permita-se experimentar todo o horror dos alimentos ultraprocessados. E faz um convite, leia também a lista de ingredientes no verso das embalagens. Entre um bocado, um pacote plástico e uma página, gente ultraprocessada, te apresentará um universo de informações sobre a origem e os efeitos dos elementos químicos que estamos nos acostumando a chamar de comida, e te conduzirá pelas descobertas mais importantes da atualidade sobre alimentação e saúde. Prepare-se para ver muitas de suas certezas ruírem diante da ciência realizada por pesquisadores que não têm rabo preso com a indústria alimentícia. Bah! Esse livro promete muito. Obrigada, Esmeralda, eu amei. E das editoras parceiras desse perfil em 2026, vamos começar mostrando os livrinhos da editora Mundaréu que chegaram aqui. A Mundaréu é uma editora que eu sou apaixonada, eu amo todos os livros que a editora publica. Então eu sempre leio assim meio que de olhos fechados os livros da Mundaréu. E agora eu teria a oportunidade de ser parceira da Manjuba, que é um selo da Mundaréu que eu ainda não conheço, então vou conhecer agora. E é um selo de não ficção inconformista, como eles dizem. E ao mesmo tempo são textos extremamente literários, como o Amanhã Não Ousarão Nos Assassinar, do Joseph Andras, que é um livro que foi traduzido do francês pela Letícia May, e é um livro que ganhou o prêmio Goncourt na França, que inclusive o autor não quis ir receber. O autor ele se inspira na história do Fernand Yveton, que é um jovem comunista que vivia na Argélia, ele era argelino, filho de pai francês, e ele ele instala uma bomba numa usina de gás em que ele trabalhava, como uma forma de causar danos patrimoniais e promover a causa da independência da Argélia nos anos 1950, ali em 1956. E aí o que acontece é que ele é preso, ele é torturado, ele é julgado e condenado à morte na guilhotina como um exemplo. E parece que nesse livro o Joseph Andras, que não é o pseudônimo do autor que escreveu esse livro, ele conta essa história, então, baseado talvez mais nos tribunais, no julgamento, pelo que eu entendi do release do livro. Mas tô bem curiosa, quero começar essa leitura nessa semana ainda. Amei muito receber esse lançamento da Mundaréu. Eu também recebi da Mundaréu, por escolha, esse foi eu que escolhi, A Melhor Época da Nossa Vida, do Antônio Scurati, pelo selo Manjuba, que foi traduzido pelo Federico Carotti. Esse livro vai contar a história das famílias Ginsburg, Ferrieri e Scurati, que inclusive é a família do autor. A família do Leone Ginsburg é uma família bastante conhecida. Eu conheci essa família pelo Carlo Ginsburg, que é historiador, já que eu cursei história, né? Então não tinha como escapar de ler O Queijo e os Vermes, que, aliás, uma leitura magnífica. Então eu conheci o Carlo Ginsburg e a microhistória italiana, e depois descobri que ele era filho de Natalia Ginsburg, de Leone Ginsburg.
Enfim, aí comecei a ler Natália, que é uma autora que eu gosto muito, se tornou uma das minhas autoras preferidas também. Eu amo muito a literatura italiana e a Natália é um grande expoente. E o Leone Ginsburg, ele também foi um intelectual bem importante da Itália, ali no contexto de avanço do totalitarismo, e ele se negou a se curvar e entrou para a luta antifascista, o que também o levou à morte. Então, tô ansiosa para ver o que temos aqui nesse livro. Ai, tantas leituras maravilhosas, né? Pensem como não é fácil escolher e priorizando, mas aos poucos vamos lendo tudo. E esse aqui é um dos livros que eu mais estava desejando nos últimos tempos, tá em mãos. Obrigada, Mundarel, pela parceria. Da editora Fósforo, eu escolhi, as minhas duas primeiras escolhas foram Brancura, do John Fosse, com tradução do Leonardo Pinto Silva. Eu sou apaixonada pelo John Fosse, acho que já posso dizer isso. Eu li 2 livros dele, mas são 2 livros que se tornaram muito especiais para mim. E agora eu lerei o Brancura, que é um bem fininho. E também Modos de Ver, do John Berger, que é um ensaio que eu acho que vai ser fundamental para as minhas análises artísticas, literárias, para o meu olhar sobre o mundo, que tem uma tradução do Hugo Mader e um prefácio da Djamília Pereira Almeida. Esse livro ele estava na minha lista há muito tempo, agora finalmente lerei esse ensaio do John Berger e vai ter resenha lá no meu Instagram. Eu quero fazer resenha para esses livros das parcerias lá para o meu Instagram, talvez comentários, teremos comentários aqui nos vídeos de leitura do mês também aqui no canal. Feita a parte do book haul, dos presentes, das parcerias com editoras, agora quero contar que eu troquei no sebo 2 livros ali no mês de janeiro e levei um punhado de livros e fiquei com crédito. E peguei 2, então ainda posso pegar mais alguns, né? A depender do preço, alguns ou algum. Mas eu acabei escolhendo, então, o Flecha, da Matilde Campilho, que é uma autora portuguesa que eu gosto muito, do livro Jockey dela, que é de poemas. E esse aqui são histórias curtas. Inclusive, eu já comecei a ler. No primeiro dia que cheguei com ele em casa, eu comecei a ler, quero retomar em breve. Mas enfim, eu amo a Matilde Campilho, eu gosto muito de ouvir ela recitando os próprios poemas com aquele sotaque maravilhoso. A Matilde Campilho, ela morou muitos anos no Rio de Janeiro também, então ela tem essa vivência do Brasil. E também peguei nas trocas lá no sebo, o Assim na Terra, do Luiz Sérgio Metz, que saiu pela Cosac Neif, pela antiga Cosac Neif, agora temos a nova Cosac, né? Cosac voltou, sim. Tem um pós-fácil do Luiz Antônio Fischer, e eu fiquei interessada por esse livro, principalmente porque diz aqui que ele se passa no sul, no Pampa. Então, me interessou, não por bairrismo, né? Mas também... Assim na Terra faz Fellini e Eliot e Mallarmé e Bachot e Kafka e Goethe e até o paulista Haroldo de Campos cavalgarem pelos pampas, esporeando o alazão que conduz o protagonista do livro em uma jornada sem destino. É um road movie minimalista, um épico metalinguístico, um stream of consciousness. Gaudério. É um comentário do Jerônimo Teixeira. Aí tem outro comentário que diz assim: estamos no sul e daí não escapamos. O sul, aos pés do universo, é a última das terras e a mais visceral. O sul é mais telúrico, o sul é mais épico, o sul é mais doméstico. O sul é mais dramático, o sul é mais silencioso. Nele a palavra resvala, vai tonta. Assim na terra, um soco, uma vertigem. O comentário do Paulo Betancourt. Então são trechos que saíram na época que o livro foi publicado, que saíram na imprensa em 1995, e curiosa de verdade assim para conhecer esse livro. Se alguém leu, me conte aqui. E bem nos dias que eu troquei, uma pessoa disse que era um dos livros preferidos dela, uma pessoa que eu sigo no Instagram. Algumas comprinhas que eu fiz nos meses de janeiro e fevereiro, aliás, de fevereiro eu não comprei. 10 lições sobre Schopenhauer, pela editora Vozes. Esse eu comprei pensando nas minhas aulas de filosofia. 10 lições sobre Schopenhauer, do Fernando Monteiro.
E essa coleção do 10 lições da editora Voz está muito legal. O ano passado eu comprei o 10 lições sobre Kant e eu não terminei, inclusive, de ler todo ele, mas é maravilhoso. E agora esse é meu segundo do 10 lições. Eu quero comprar todos os outros da coleção. Porque é muito bom, eu acho que dá um panorama legal para professores, para curiosos por filosofia e por esses autores. Eu também comprei o Manual do Estoicismo, do Epiteto, que saiu pela editora Penguin, com tradução de Aldo Denucci e Alfredo Julien e textos de introdução e notas de Aldo Denucci. Os meus alunos gostam muito do estoicismo, então eu pensei, vou ler o Manual do Estoicismo. Eu acho que vai ser uma leitura bacana para conversar e dialogar, já que eu dou aulas sobre filosofia estoica e li alguns trechos já do Epiteto, mas não li esse livro completo, o Manual do Estoicismo, e agora teria essa oportunidade de ler para trocar com os meus estudantes. Na minha viagem para a praia de janeiro, eu comprei o Este es el mar, da Mariana Henriques, na edição em espanhol, da Penguin Libros. Eu fiquei muito feliz com essa edição que eu encontrei, justamente porque Santa Catarina recebe muitos turistas hispanohablantes, né? Argentinos, uruguaios, paraguaios, vêm muito pro litoral catarinense. Então eu reparei que nas livrarias, nos lugares que tinham livros, não eram grandes livrarias, papelarias, mas que tinham estantes com livros, tinham muitos livros em espanhol. E aí eu achei esse da Mariana Henriques e fiquei com vontade de comprar, justamente porque eu gosto muito da autora. E faz tempo que eu não leio nada em espanhol. Teve uma época que eu lia muito em espanhol, principalmente na época da graduação e do mestrado também. Principalmente na graduação, eu fiz iniciação científica estudando jornais argentinos e chilenos. Então, eu comecei a ler muito em espanhol, sempre com um dicionário do lado, e fui desenvolvendo essa habilidade. E agora espero voltar. Vamos ver se consigo ler Mariana Henriques em espanhol. Outro livro que eu comprei foi o Resista, Não Faça Nada, da Jane Odell, que é um livro sobre atenção, a batalha pela economia da atenção. Eu fiquei com muita curiosidade de ler esse livro, já tem tempo que ele estava na minha lista, e esse livro, o que diz aqui na contracapa? Um livro extremamente necessário para os tempos de hoje. Jane Odell traz, baseado em pesquisas e com linguagem direta, um panorama da sociedade atual cuja mercadoria mais valiosa é a atenção humana. Uma obra completa sobre como direcionar a concentração e assimilar que o ato de não fazer nada é mais do que ficar parado, é resistir. Então, espero gostar dessa leitura. Eu acho que é um livro que vai trazer reflexões importantes, principalmente nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de tanta fragmentação. Eu sinto muito essa fragmentação quando eu fico bastante tempo assim nas telas, principalmente no celular, vendo vídeos curtos. Eu tenho um preconceito imenso com isso e eu me sinto muito triste quando eu também me entrego a essa lógica. Então, com esse livro eu espero me conscientizar cada vez mais sobre a importância e o valor que a minha atenção tem, né? E ela não é infinita, eu preciso economizá-la ao longo do dia para as coisas que realmente importam na minha vida. Então, eu amo as redes sociais, por isso que estou aqui, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa racionalizar muito da nossa relação com as telas, com esse mundo, e a gente sabe que eles querem a nossa atenção, porque a nossa atenção é valiosa. Então, veremos, eu comentarei mais sobre esse livro aqui. Se alguém já leu, me conta. Eu comprei o Felicidade Conjugal na edição da 34, com tradução do Boris Schneiderman, para reler junto com Labaredas. Essa foi a leitura de fevereiro do Clube Labaredas. É um livro que é uma novela do Tolstói que eu já tinha lido naquela coleção de novelas do Tolstói da editora Todavia, com tradução do Rubens Figueiredo, e agora resolvi reler nessa edição da 34 e foi maravilhoso. Já li, inclusive, vou falar sobre essa leitura nos lidos de fevereiro em breve. Também comprei o Dicionário do Ensino de História, da Marieta Moraes Ferreira e da Margarida Dias de Oliveira, que eu queria muito ler alguns textos sobre ensino de história, porque eu gosto muito de teoria e queria me inspirar um pouco mais para a volta às aulas e para as aulas de história.
que eu estou ministrando nesse ano de 2026. Então esse livro está cumprindo seu papel, já digo de antemão. Tem textos sobre vários temas caros para o ensino de história, feitos por especialistas do Brasil inteiro, colegas historiadores, professores que eu admiro bastante. Comprei numa promoçãozinha essa edição nano da Antofágica de A Morte de Ivan Illich, com tradução e notas do Lucas Simone. Não sei se vocês conhecem essa coleção nano da Antofágica, mas ela é bem legal. Os livros muitas vezes ficam bem baratinhos e é uma edição bem econômica, com a folha amarelada, com a letra mais pequena, mas acho que super válido. E para encerrar esse vídeo, olhem o que eu finalmente tenho na minha estante. A trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que leremos no Clube Labaredas ao longo desse ano e do próximo, provavelmente, porque vamos espaçar e intercalar esses livros da trilogia O Tempo e o Vento junto com outras leituras no clube. Começaremos em maio lendo O Continente 1, do Érico Veríssimo. Essa é uma das maiores sagas da literatura brasileira. O Tempo e o Vento conta a história do Rio Grande do Sul e do Brasil de uma forma romanceada por cerca de 200 anos. Então, eu acho que será realmente maravilhoso mergulhar nessa história no meu clube. É uma história que eu já li na adolescência. Eu fico muito feliz com a Jaque adolescente, que era bem corajosa. Não que exigiu toda a coragem, porque eu logo, quando comecei a minha vida de leitura, já me encantei com o Érico Veríssimo e queria ler todos os livros dele que tinham na biblioteca. Então, só me exigiu mesmo um primeiro contato com esse autor que foi tão fascinante para mim desde o início. Então tem isso um pouco, né, de você voltar para uma obra que você ama tanto e ficar com um pouco de medo, assim, de algo ter mudado. Mas eu tô bem confiante, assim, de que vou continuar gostando muito do Tempo e o Vento. Veremos. Então agora eu tenho todos os volumes nessas edições separadinhas, que é como eu queria, publicadas pela Companhia das Letras. O Continente 1, que leremos no mês de maio, no Clube Labaredas. O Continente 2, que ainda não tem o mês certo, mas vai ser lido no segundo semestre. O Retrato 1 e o Retrato 2, ainda não temos data também para ler no Labaredas, veremos. O Arquipélago 1, o Arquipélago 2 e o Arquipélago 3. São 7 volumes. A gente tinha disponível essa coleção em 3 volumes reunidos, né? O Continente, o Retrato e o Arquipélago. E agora finalmente voltou nessas edições em 7 volumes, que era como eu queria reler essa obra O Tempo e o Vento. E era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui comigo o que mais chamou atenção. Me digam se vocês estavam com saudade dos vídeos aqui no canal. Não tá muito fácil encaixar a minha rotina e me organizar para fazer os vídeos, mas eu espero que isso melhore nas próximas semanas e continuarei por aqui, tá? Nessas idas e vendas, a presença, ela vai continuar existindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.